Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Yuri Kerisnovski e vou dar continuidade aqui ao nosso estudo da aritmética. A gente tem estudado recentemente aqui no canal as frações. Eu já fiz 3 vídeos com bastante calma, estou indo bem devagarzinho nesse conteúdo para que você não tenha dúvidas daquela parte inicial do embasamento que você precisa ter. E nesse momento, eu achei prudente dar uma paradinha e exercitar. Eu vou pegar uma questão aqui da EPICAR, que mistura basicamente tudo que a gente mexeu até agora: conversão de número misto em fração, potenciação, radiciação, soma, dízima e por aí vai, tá? Então eu escolhi essa questão para ser o nosso exemplo, para ser nosso, vamos falar assim, a nossa revisão do que foi visto até agora, já em nível de concurso. Então, beleza? Então peço que vocês assistam com bastante calma, em detalhes, toda a questão, que curtam, que compartilhem esse vídeo, que ele pode ajudar muita gente nesse ano tão difícil, né, a conseguir sua vaga nos concursos, beleza? Vamos ajudar o próximo, que isso é importante. Bom, a questão dizia o seguinte: para dinamizar suas aulas no 8º ano, a professora Luísa organizou um jogo distribuindo 2 fichas contendo as operações com números reais. 2 alunos participaram da primeira rodada do jogo, Lucas e Matheus. Ao jogarem, esses alunos receberam as seguintes fichas. Primeiro, tá nessa primeira folhinha nossa aqui, então, as expressões que eles receberam na ficha 1. Então, na ficha 1, o Lucas recebeu essa expressão, que chamou de A. E na ficha 1, o Matheus recebeu essa expressão, que a gente está chamando de C. Vamos resolvê-la por enquanto. Lá na frente a gente vê o que a questão vai pedir, beleza? Então, nessa expressão A, primeiro, gente, o que é isso aqui? 0,7 com essa barra em cima. Dízima periódica, tá? Então, vamos começar a lembrar passo a passo o que tem que ser feito nessa questão. Devagarzinho, tá? Então, esse 0,7 com a barra em cima significa uma dízima periódica simples, fica 0,777 indefinidamente. Como que a gente convertia isso mesmo? Ensinei para vocês o seguinte, ó, tudo até o período, que é 0,7. Então, vou escrever aqui 7. Menos o que está antes do período, que é o 0. Sobre, o que vai ficar aqui embaixo? Um 9. Porque aqui embaixo aparecem quantos 9 forem os algarismos do período. O meu período é 7, só tem uma casa, 1 9. Aqui eu só vou repetir outro, né? Mais 2 nonos, não tem muito o que fazer por enquanto com essa fração. Eu já vejo, né, que ela vai poder ser somada do lado, que elas são homogêneas, tem o mesmo denominador. 5 quartos elevado a 0. Desde que a base não seja nula, um número elevado a 0 resulta em quanto para a gente? Em 1. Então aqui em cima ficaria assim, tranquilo? Já embaixo, o que ficaria? Menos 0,5, então menos 5 sobre 10. Outro pedaço da matéria que a gente viu, conversão de número decimal em fração decimal. Uma casa, por isso está 10 embaixo. Então 5, né, eu tirei a vírgula, e uma casa porque só tem uma casa depois da vírgula. Menos, aí aqui eu volto lá na matéria de potência, antigona para vocês. 4 é 2 ao quadrado. Isso elevado a 3 meios. Menos 2 elevado a menos 1. Elevar a expoente negativo, lembrem-se, é inverter a base, então ficou meio, e trocar o sinal do expoente para positivo, elevado a mais 1. Então, por enquanto, o que a gente teria seria isso. Igual a. Aí o que vai aparecer aqui do outro lado para a gente? 7 nonos, né, da primeira, mais 2 nonos. Então, vou juntar, ó, 7 mais 2, tudo sobre 9. Mais 1, que aparece aqui do lado. Tudo sobre... Embaixo, 5 sobre 10 é a mesma coisa que meio, não é isso? Então a gente pode simplificar. Então aqui eu ficaria com menos meio, que tem um menos na frente. Esse cara daqui, esse podem se cortar, que a gente sabe quando eu tenho um expoente dentro e um expoente fora, eles se multiplicam. Então 2 de cima corta com 2 de baixo. Então menos 2 ao cubo, que é 8. Menos 1 meio elevado a 1, o número elevado a 1 dá ele próprio. Então, pô, a gente já viu que já melhorou bastante. 7 mais 2, 9. 9 sobre 9, 1. 1 mais 1 do lado, 2. Então aqui fica 2. E embaixo, menos meio com menos meio. Dá menos 1, com menos 8. Então tem aqui 2 sobre menos 9. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que menos 2 nonos. Fui muito devagarzinho para você pegar todos os passos, beleza? Então essa é a expressão da ficha 1 do Lucas. Agora vamos para a expressão da ficha 1 do Matheus. 0,333 por aí vai, ao cubo. 0,333 de novo, é uma dízima periódica simples, assim como a anterior, tá? Então aqui apareceria o quê? Andando só um pouquinho mais rápido. Tudo até o período. 3 menos o que está antes do período, 0, tá? Sobre o 9, que é um algarismo do período. Tranquilo? Aí vem aqui.
ao cubo. Tudo isso, né? Está elevado ao cubo. Vezes, número misto, 1 inteiro e 4 quintos. Como que a gente aprendeu a fazer isso? Multiplico de baixo pelo da frente, 5. Soma com do lado, 9. Então, aqui fica 9 sobre 5. Mais 2,2, que é 22, né? Uma casa, assumir com a vírgula, sobre 10. Tudo isso sobre menos dízima periódica composta agora. Tudo até o período, 113. Menos o que está antes do período, 11. Só que agora embaixo, como é uma periódica composta, eu tenho um 9 porque tem um algarismo no período, e aqui tem um antiperíodo, um 1. Então entra um 0 aqui, beleza? Então relembrando tudo que a gente aprendeu, é uma questão muito interessante. Igual, então vai ficar ali, ó, 3 nonos é 1/3. Então eu vou ficar com 1/3 elevado ao cubo, vezes 9 sobre 5. Aos pouquinhos a gente vai melhorando. 22 décimos dividido por 2, simplificando, é a mesma coisa que 11 sobre 5. Tudo isso sobre, aí ali vai ficar o menos que está do lado de fora, 113 menos 2, 11, 102, sobre 90. Beleza? Até aí? O que isso aqui vai dar então? 1/3 ao cubo, 1 sobre 27, vezes 9 quintos, mais 11 quintos, tudo sobre, né? Então isso aqui tudo sobre, dá para simplificar por 2, vai ficar 51 sobre 45. E dá para simplificar por 3, vai ficar menos 17 sobre 15. Isso aqui já melhorou bastante. Na minha expressão aqui, ó, esse cara com esse fica 1 aqui, 3 aqui. Então eu fiquei com 1 sobre 3 vezes 5. Então 1 sobre 15. Já para ficar um 15 aqui, eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo, né? Que é fazer o MMC aqui, ó, por 3, vai ficar 33 sobre 15. Dividido por menos 17 quinzeavos. Ali em cima está dando, ó, 34 sobre 15, porque a fração é homogênea, né? As duas frações são no mesmo denominador. Vezes o inverso da de baixo, que é menos 15 sobre 17. Não ficou assim? O 15 matou o 15, 34 com 17 fica 2. Então isso aqui resulta em menos 2. Foi? Trabalhosas, mas são boas que estão relembrando tudo aquilo que a gente aprendeu. Então eu matei já com vocês a expressão da ficha 1 do Lucas, que foi chamada de A, e a expressão da ficha 1 do Mateus, que foi chamada de C. Aí vamos agora partir a ficha 2 do nosso problema. Na ficha 2, o problema que o Lucas recebeu foi intitulado de expressão B. E na ficha 2, o problema que o Mateus recebeu foi intitulado de D. Então vamos resolver essas expressões para ver no que a gente chega aí. Bom, então vamos. Primeiro, essa expressão B aparece aqui primeiro 8 elevado a 0,6 com a barrinha, que é 0,666. A gente acabou de fazer isso, né, numa outra questão. Isso nada mais é que a dízima periódica. 0,6 menos 0, então dá 6, sobre 9, porque eu tenho um algarismo no período. Beleza? Aí em seguida, o que vai vir aqui? 4 elevado a 3 meios, que também é repeteco. 2 ao quadrado elevado a 3 meios. Também já fizemos essa continha aqui. Menos 2 elevado a raiz de 9. O que é raiz de 9 para a gente? 3. Mais 9 elevado a 0,5. 3 ao quadrado elevado a 0,5. 5 sobre 10. Beleza? Tudo aqui sobre menos 1 sobre 49 elevado a menos meio. Pera aí, então isso é 49 sobre 1. Inverti a base e troquei o sinal do expoente para o positivo, para o meio. Entendido até aí? Então, por enquanto, eu transformei dízimo em fração, ajeitei as potências, calculei raiz, sumi com o expoente negativo, que era o que tinha que ser feito. Aí eu vou continuar ajeitando aqui até onde eu puder essa minha expressão. Eu vou continuar nesse espacinho aqui de baixo, tá? Para não ficar menos apertado. Então, aqui, o que vai aparecer? 8. 8 é 2 ao cubo. Elevado a 6 nonos, que é a mesma coisa que 2/3. Aqui, esse 2 mata esse 2. Não vai ficar 2 ao cubo? Menos 2 ao cubo. Vai cortar, né? Então, ó, 8 menos 8. Vai cancelar. 5 décimos é a mesma coisa que meio. 1 sobre 2. E o 2 de cima corta com o 2 de baixo. Então, vai ficar mais 3 aqui. Então, ficou bem melhor já. 49 eu vou escrever como 7 ao quadrado. Então, 7 ao quadrado elevado a meio. Aqui o 3 cortou o 3. O que deu isso para mim? 2 ao quadrado, 4. Então, aqui ficou 4.
8 menos 8 cortou, então aqui mais 3. Então ficou 4 mais 3 aqui no numerador. No denominador, esse 2 cortou esse 2. Então aqui ficou menos 7. Ou seja, deu 7 dividido por menos 7, que resulta em menos 1. Rapidinho. Foi? E a nossa expressão, a última e a derradeira, é a letra D. Então nessa letra D, o que a gente pode fazer? Vamos ver. Começando lá de dentro do parênteses, né? 1/6 elevado a menos 3. Vou inverter a base, vai virar 6 sobre 1, que é 6. Elevado a 3. 0,6 barra, pô, de novo a mesma coisa, né, gente? 6 sobre 9, 2/3. É a continha que a gente já fez, tá? Então não vou perder tempo. Elevado a meio, mais, o que vem depois aqui? 2/3 elevado a 0, dá 1. O número elevado a 0, quando a base não é nula, dá 1. Menos 1 sobre. Aí o que vai aparecer aqui embaixo? Uma dízima. Vamos lá. Tudo até o período 13. O que está antes do período aqui, ó, 1 sobre um cara só que se repete, né, que é o período 9. Tudo isso elevado a meio e tudo isso aqui, né, que está aparecendo nesse cara, elevado a menos meio. Então, por enquanto é isso, né? Olha o que vai aparecer. 6 ao cubo, 36 vezes 6, 216. Então, ó, 216 vezes 2 sobre 3. Tudo isso a meio. Então, ficou assim por enquanto. Tem isso aqui na frente. Mais, aí vem um outro parênteses. Aqui daria 12 sobre 9, não daria? 12 sobre 9 é 4/3. Eu tenho que multiplicar pelo inverso. Então, 1 menos 1 que multiplica 3/4. Tudo isso elevado a meio, tudo isso elevado a menos meio. Já deu uma outra melhorada, multipliquei pelo inverso. 216 sobre 3, 72. 72 vezes 2 dá 144. Só para você acostumar com a outra anotação, elevar a meio é tirar a raiz quadrada. Então isso aqui na verdade é a raiz quadrada de 144. Beleza? Mais 1 menos 3/4. Vai ficar aqui assim, ó. 1 menos 3/4 elevado a meio, tudo isso elevado a menos meio. Bem pacientemente, fazendo aí contigo a expressão. Raiz de 144, 12, que é 12 vezes 12. 1 menos 3/4, ou MMC, aqui não vai por 4. 4 menos 3, 1/4. Então, que era a raiz de 1/4. Tudo isso elevado a menos meio. Raiz de 1/4. 1/4 é 1 meio vezes 1 meio. Então, isso aqui vai ficar 12 mais meio. Tudo isso elevado a menos 1 meio. Novamente, ó, MMC por 2. 24 mais 1, 25. Então, aqui eu vou ficar com 25 sobre 2 elevado a menos meio. Opa, expoente negativo, inverte a base, troca o sinal. Elevado a meio. Elevar a meio é a mesma coisa que tirar a raiz, né? Então, vai ficar raiz de 2 sobre 25. Separando, como a gente aprendeu nas nossas aulas, ó, é raiz de 2 sobre a raiz de 25. Ou seja, raiz de 2 sobre 5. Acabou, não tem mais o que fazer aí. Tá? Então, estão todas as expressões resolvidas. Agora eu tenho que ver o que a questão pede. Depois de resolverem as operações, cada aluno deveria associar corretamente os resultados obtidos em cada ficha a somente um dos números dos conjuntos abaixo. Então, tem um conjunto P, tem um conjunto W, tem um conjunto X e por aí vai, tá? Então tem que associar apenas um deles, beleza? Então vamos voltar rapidinho aqui na nossa folhinha 1, tá? Um minutinho. Essa expressão que o Lucas achou é menos 2 nonos, né? Menos 2 nonos vai se enquadrar em qual caso desses conjuntos que vão aparecer abaixo? Aí tem o menos 2, né? Aí voltando para a nossa folha atual, eu tenho o menos 1, tenho o raiz de 2 sobre 5. Então, primeiro eu vou tentar desvendar o que são esses conjuntos aqui embaixo para ver qual bate corretamente com o que ele está pedindo. Beleza? Então, o conjunto P é R menos Q. Beleza? O que a questão fala para a gente aqui? Esse conjunto R menos Q são os reais tirando os racionais. Se do real eu tiro o racional, eu fico com irracional, não fico? Beleza? Então, esse conjunto, na verdade, é como se fosse o conjunto I para a gente, dos irracionais. Beleza? Se do conjunto Z eu tiro o Z asterisco mais, o que vai ficar? O que é o Z mais? É a parte dos inteiros que não contém os números negativos. Beleza? E o que quer dizer o asterisco? É para tirar o zero também.
Então, na verdade, o que sobra aqui para a gente é o conjunto Z menos. Beleza? A interseção entre o conjunto dos racionais não nulos, não positivos e não nulos também, e a interseção entre os reais não positivos e não nulos, aqui é o Q menos asterisco. Ficam só os racionais. E aqui eu tenho o real tirando os racionais positivos. O que sobraria? Se do real eu tiro os racionais positivos, sobrariam todos os irracionais, união com o conjunto Q menos, beleza? Aí ele fala o seguinte: o Lucas afirmou que a expressão A pertence ao conjunto T e a expressão B pertence ao conjunto W. A gente vai ter que ficar indo e voltando nas expressões, tá? Para vocês poderem ver. A pertence a T e que B pertence a W. Vamos ver. A expressão A está dando o que para a gente? Menos 2 nonos, não é isso? O que é o menos 2 nonos? Vamos dar uma olhada aqui. Será que menos 2 nonos pertence ao T? Isso é um número que está na união entre o irracional e o Q menos? É um número racional negativo? Sim. Então, essa expressão que o Lucas falou para a gente, ó, que Lucas afirmou que A pertence a T, isso é verdade, tá bom? É uma fração negativa, é um número racional negativo, então está naquele conjunto. E ele falou que o B pertence a W. Vamos ver. O B é esse cara aqui, deu menos 1. O W não são os inteiros não positivos? Pô, o menos 1 se enquadra. Então, se o menos 1 se enquadra, ó, B pertence a W, isso aqui é verdade também. E o Mateus, o que ele afirmou? Que o C pertence ao X e o D pertence ao T. Quem é o C do Mateus? Vamos ver. Então, voltando aqui na primeira folhinha. O C do Mateus, menos 2. Vamos ver. Menos 2 pertence a esse conjunto X? Ele é um número racional, não nulo e negativo? Então tem, né? Então esse menos 2, ele é racional, ele atende essas características. O C pertence ao conjunto X. Ele está dentro daqueles números. Ele pode ser escrito na forma de racional, né? 2 sobre 1, e não é positivo, é um menos. Não é isso? Então ele pode. E o D pertence ao T? Vamos ver. O que é o D do Mateus? Raiz de 2 sobre 5. Esse conjunto T é a união do irracional com o Q menos. Pô, raiz de 2 sobre 5 é irracional. Então isso daqui, ó, D pertence a T, é verdade. Ou seja, no final das contas, tudo que eles disseram aí é verdade. Com bastante trabalho, suando bastante, mas a gente matou ela, tá? Ambos acertaram as operações nas suas duas fichas. Isso é uma informação da questão. Ele disse que eles acertaram, eles fizeram a conta certinho. Então, qual é a resposta correta? Lucas e Mateus acertaram todas as correspondências entre os números calculados e os conjuntos? Sim, já é essa, né? Felizmente, tá? Então, como eles fizeram tudo certinho, todas as correspondências dadas pra gente batem, o gabarito é letra A. Beleza? Então, essa questão foi importantíssima. Ela relembrou pra gente tudo que a gente viu até agora de operações, dízima, número misto, soma e subtração de frações, a prioridade das operações, potenciação, radiciação, me lembrou de conjuntos numéricos. Então, uma questão muito completa, ideal para esse momento da matéria. Ok, galera? Um grande abraço, voltem sempre, curtam e compartilhem os vídeos.